tarde a todas e boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Nunca é fácil fazer um evento no período da tarde, depois de almoçar, do jantar. Então, vamos tentar aí ter um evento muito vivo, à altura do desafio que temos pela frente. Eu tenho um pequeno discurso para ler e começo assim. Excelentíssimo Senhor Secretário Permanente do Ministério da Defesa Nacional, Casimiro Moeiro, Excelentíssimo Senhor Secretário Permanente do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Dr. Duardi Cabdala, Sua Excelência Senhor Embaixador da Suíça, Nicolas Randani, Excelentíssimo Senhor Alto Comissário Adjunto do Reino Unido, Dominique Ashton, Excelentíssimo Senhor Secretário Adjunto do Departamento de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho dos Estados Unidos, Jacob McGee, Excelentíssimo Senhor Diretor Nacional dos Direitos Humanos e Cidadania, Cláudio Martin, Excelentíssimo Senhor Diretor Nacional, distintos representantes do setor privado, sociedade civil e parceiros. Minhas senhoras e meus senhores, os princípios voluntários existem para proteger pessoas. Não existem por causa das empresas, nem por causa das operações, nem por causa das regras internacionais. Existem porque a vida humana tem valor e porque a dignidade não pode ser negociada. É a partir desta lente, a lente dos direitos humanos, que gostaria de situar a continuidade deste processo em Moçambique. Nos últimos anos, o país, Moçambique, tem feito avanços importantes, aderiu à iniciativa dos princípios voluntários, criou grupos de trabalho funcionais, ampliou o diálogo com diferentes setores e está a desenvolver o seu Plano Nacional de Ação. Tudo isso é motivo de reconhecimento. Mas o progresso não é apenas eventos e processos. Mede-se, sobretudo, em mudanças concretas, na forma como o Estado, as empresas e as forças de segurança interagem com as pessoas, com as comunidades. A verdade é que muitos dos passos que queremos dar não precisam esperar pela conclusão do NAP. O NAP é um Plano Nacional de Ação. O NAP é importante, é estruturante e dará coerência ao processo. Mas proteger direitos humanos é uma obrigação permanente, é uma obrigação de já, de agora. Na prática, há práticas que podem ser melhoradas já, há tensões que podem ser prevenidas já, há pontes que podem ser construídas já. E isso não diminui o valor do NAP, do Plano de Ação. Antes, pelo contrário, prepara o terreno para que ele seja implementado com mais realismo e mais impacto e significado. Quando falamos de segurança em contextos de exploração de recursos naturais, falamos também de histórias de medo, de expulsões, de danos não reparados, de relações tensas que se formam acumulando ao longo do tempo. E é aqui que os direitos humanos devem encontrar o seu fio condutor. Eles ajudam-nos a recentrar a discussão não na gestão de riscos institucionais, mas na prevenção dos danos às pessoas, às comunidades, aos jovens, lá onde estão as grandes empresas. A linguagem muda. Deixamos de perguntar apenas o que é seguro para a operação e começamos a perguntar o que é seguro para a comunidade. Esta mudança parece subtil, mas transforma completamente a forma como pensamos a segurança. A segurança deixa de estar orientada para as empresas, mas orientadas para a segurança das comunidades, que são elas, que são o fator importante para uma exploração saudável deste recurso. Isto leva-me a outro ponto essencial,
que o respeito e a promoção dos direitos humanos não se reforçam apenas com normas, reforçam-se com hábitos, ou seja, com pequenas decisões respeitadas diariamente no terreno, com como se aborda uma comunidade, como se fala com uma comunidade, como se comunica um risco para a comunidade, que tipo de comportamento se tolera ou não numa determinada equipa, como se responde a uma queixa da comunidade antes que essa queixa se torne um conflito na relação com a comunidade. Muitas dessas decisões dependem menos de decretos ou de leis e mais de cultura institucional, a cultura das empresas, o que vocês dizem, corporate culture. E cultura institucional constrói-se com liderança, com exemplo e com prática. Minhas senhoras, meus senhores, se olharmos para o percurso nacional, é evidente que o país tem capacidade para criar boas práticas, antes mesmo de ter o Plano Nacional aprovado. O simples facto de estarmos hoje sentados aqui, nesta sala, onde estamos os governos, a sociedade civil, os parceiros, as empresas, já mostra que existe uma vontade de construir aquilo que é muito fundamental e falta: a confiança entre os vários atores. O que precisamos agora é transformar esta vontade em práticas de melhorias concretas, graduais e consistentes, melhores canais de comunicação com as comunidades, maior clareza nos papéis das forças de segurança, sejam elas públicas ou privadas, maior transparência e, acima de tudo, maior escuta das pessoas que vivem nos territórios onde estão a ser explorados os recursos naturais. O NAP, o Plano de Ação, quando concluído, dará estrutura e coerência a tudo isto, mas não é o ponto de partida. E o passo seguinte, que é o verdadeiro ponto de partida, são as pessoas cujos direitos queremos e devemos priorizadamente proteger. Por essa razão, a perspectiva que gostaria de deixar hoje, aqui e agora, é a de que os princípios voluntários são, sobretudo, uma oportunidade de reafirmar uma ética pública, a de que a segurança não deve ser exercida contra a população, mas com a população, de que o desenvolvimento nacional só é sustentável quando reconhece e protege os direitos das comunidades e de que nenhum investimento vale a pena se para existir exigir que alguém perca a sua dignidade. E lembro aqui que as Nações Unidas, quando celebravam seu 75º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, destacaram de forma inequívoca o direito à dignidade das comunidades, o direito à dignidade de toda a gente, incluindo sobretudo as comunidades que estão lá, analfabetas que são, mas são aquelas comunidades que são importantes para termos licença social, para que as empresas possam operar e funcionar num contexto de harmonia. O CDD continuará comprometido com este processo. Continuaremos a facilitar diálogo, a apoiar as instituições do Estado, a trabalhar com as empresas e a acompanhar as preocupações das comunidades, porque nós somos a voz, os representantes das comunidades. Tudo por um Moçambique resiliente, fundamentado na justiça, fortalecido pela democracia e comprometido com a proteção e a promoção dos direitos humanos. Muito obrigado. Obrigado, professor Nurunga, por deixar estas notas que já criaram assim, alguma reflexão ao nível da audiência, que é o fato de centrarmos este debate para as comunidades e também, enquanto abordamos pelas formalidades, já irmos efetivamente com ações para proteger a dignidade humana, a dignidade das comunidades.
Para dar seguimento, eu gostaria de chamar o Dr. Alan Bryden, que é o chefe de negócio de segurança do Centro de Genebra para a Segurança, para a boa governação do setor da segurança, que é uma organização que tem apoiado e bastante, desde que Moçambique começou em 2021, tem apoiado, dado apoio técnico para o país seguir com este processo. Dr. Alan, por favor. Excellency, the Permanent Secretary of the Ministry of Justice, Constitutional and Religious Affairs, Excellency, the Chairperson of the National Human Rights Commission, distinguished representatives of governments, civil society, the private sector, international organizations. It's truly an honor and a privilege to be back here with you all in Maputo today. DCAF is an independent, Swiss-based foundation. We work around the world to promote good governance of the security sector in areas where there is challenges to security and human rights and a lack of entry points for concrete change. And we believe that if you're going to see that change, everyone needs to be around the table. No one can do it alone. And that is why we have been active supporters of the voluntary principles of security and human rights for nearly 15 years now. But as we see in fragile states affected by conflict, social conflict, armed violence, it's only by leveraging the influence and the role of all actors, of government, public sector, companies, civil society systems, that you can make positive change. And we've been privileged to support this process around the voluntary principles in Mozambique since 2021 now, working with CDD, our partners and other actors, under the leadership of the Ministry of Justice, and also with the support of governments, notably the United Kingdom and Switzerland, for their support. We're most grateful. And I think it's important to recognize what's been achieved in this process up until now. We've seen two multi-stakeholder groups that have been formed here in Maputo and in Cabo Delgado that have started a process of building trust and engagement across different stakeholders. There has been capacity building of various actors around the voluntary principles, the start of civil society-driven monitoring of security around extractive operations, and there has been awareness raising. We have also seen many companies operating in Mozambique integrating the voluntary principles into their policies and procedures. And all of this work culminated in Mozambique being welcomed as an engaged member of the Voluntary Principles Initiative, and brings us to this point and the key work that lies ahead to develop and implement a meaningful national action plan on the voluntary principles. And I think it's important not to dwell on what has been achieved, to recognize it, but to acknowledge and look at the work that needs to be done, what hasn't been done so far. To be realistic and to